Oi pessoal, bom dia! Hoje a gente vai fazer um batimão, tá? A pedidos da Diva. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai pegar um pedaço de pano de prato, um tecido, né? Esse ele já veio com essa barra costurada, tá? Então, vocês podem estar pegando um pedaço desse. Esse que eu tenho, ele é 40 de largura por 70 de comprimento, tá? Então, eu peguei um pano de prato, vocês podem também pegar aquele tecido atualhado, sabe? Peguei também uma faixa de tricoline de 14 centímetros de largura por 42 centímetros de comprimento. Minto, ao contrário. 42 centímetros de largura por 14 de comprimento, tá? Então, ele tem que ter a mesma medida do pano de prato. Porém, esse tem 2 centímetros a mais, porque a gente vai costurar ele e depois essa margem de costura vai pra dentro, tá? Depois disso, a gente vai precisar de um pedaço de tecido também de 14 por 12, tá? Que é esse daqui, 14 por 12, que esse daqui vai ser o nosso lacinho, tá bom, pessoal? Também vamos ter uma outra que é para fazer a alcinha. Esse daqui, ele tem aproximadamente 6 por 12, tá? E esse daqui menorzinho, ele tem 3 por 10, tá bom, pessoal? Então, a gente vai precisar desses pedacinhos de tecido. Aí, vocês fazem a combinação de vocês, tá bom? Depois disso, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar cortar um pedaço de craft de 13 por 16, tá? Por quê? A gente vai fazer o molde da parte de cima. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar esse de 13 por 16 e vamos pegar, se vocês não tiverem uma régua curva, vocês podem estar pegando um pires ou fazendo o olho também. Aí, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou, olha, pegar os dois cantos e fazer a curva para morrer lá em cima, tá? Então, é só a pontinha que eu vou tirar, essa ponta. Se vocês quiserem também fazer ele quadrado, tem como, tá, pessoal? Fica bem legal também. Eu escolhi fazer ele redondinho, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui, olha, eu só vou tirar essa ponta. Vou cortar. Olha como que ficou aqui. Ó, só essa pontinha, pra ele ficar arredondado, a ponta. E aí, eu vou cortar ela aqui pra deixar ela arredondada, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem, vocês também podem estar fazendo ele com outro modelo, ou mais fininha, barrainha, ou alguma coisa assim, tá bom? Então, olha como que eu fiz. Esse é a altura do comprimento, tá? Que eu ajustei. A largura ficou a mesma. Então, eu fui lá e fiz o quê? Peguei 2 pedaços de tecido e coloquei e cortei. Olha como que ficou. Então, eu fiz com um molde, tá, pessoal? É isso que a gente precisa fazer. Agora, vamos lá. O que a gente vai precisar fazer primeiro? A gente vai pegar esse barrado. Para fazer o barrado, a gente vai precisar dessa faixa de tricoline e vamos pegar o pano de prato. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar ele e colocar, a gente tá olhando pro avesso do pano de prato e a gente tá olhando também pro avesso do tecido, tá? E aí, a gente vai fazer uma costura bem fininha, olha como que ficou, prendendo ele lá, tá? Então, eu tô olhando os dois pro avesso. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou virar e vou colocar ele do lado direito do pano de prato também, que ele vai ficar sobreposto, tá? Então, aqui vocês podem estar passando para ficar mais tranquilo também, mais fácil para vocês prenderem, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma margem de costura na lateral, que é aquele 1 centímetro que sobrou, tá, pessoal? Que a gente colocou quando a gente cortou esse pedaço de tecido. Então, eu vou costurar com a margem de costura na lateral e em cima também. Passando o ferro, fica muito mais fácil para costurar, tá, pessoal? Então, vocês vão passar uma costura, um pesponto até, prendendo esse tecido em cima desse pano de prato, tá? Eu já fiz, olha como que ficou. Ele é bem pesponto mesmo, eu fiz com uma linha um pouco mais escura para vocês verem melhor. E aí, eu fechei toda ela dessa forma, tá, pessoal? Passando fica muito mais fácil. Agora, a gente vai para a parte de cima. O que a gente vai precisar fazer? Você lembra daquele pedacinho que a gente pegou? Que ele é um pouquinho maior de alça, a gente vai dobrar ele, vai fazer um viezinho com ele, tá, pessoal? E aí, a gente vai costurar prendendo esse viés, tá bom? Depois que a gente prender esse viés, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar, deixa eu colocar aqui, ajustar. A gente vai fazer a alcinha dele, que vai em cima para prender,
tá? Que aí a gente pode colocar num preguinho, num parafuso, tá? Então, a gente vai fazer ele dessa forma aqui, ó, vamos prender ele desse jeito, dentro dessa parte de cima, né, desse arredondado, tá? Então, a gente vai colocar ele no meio como um sanduíche. Aí, o que que a gente vai fazer? Ó, a gente vai colocar ele direito, com direito, a gente olhando para o avesso, ele por dentro e vamos passar uma costura de 1 centímetro, a margem de costura fechando, tá bom, pessoal? Olha como que ficou o meu. Eu já costurei, já virei e além disso eu ainda fiz um pesponto para ficar mais bonitinho, tá? Se vocês quiserem tirar um pouquinho do excesso, vocês podem, dessa margem de costura para não ficar enrugado, tá bom? Aí o que que a gente vai precisar fazer? Eu vou colocar a margem de costura para dentro, olha como que é legal. Porque a gente vai colocar o pano de prato aí dentro, então a gente vai precisar colocar a margem de costura para dentro, passar ferro para ele ficar todo bonitinho, todos os lados, os cantos também, a gente vai deixar todo bonitinho pra gente colocar o pano de prato aí dentro, tá? Então a gente passa ele e vamos pro pano de prato. No pano de prato, o que que a gente vai precisar fazer? Ele já tá ficando lindo, pessoal. No outro canto, onde ele não tem ainda acabamento, a gente vai dobrar, olha. Aí a gente faz a dobra conforme a gente gostar, tá? Eu vou fazer ele assim como um Vzinho, tá vendo? Equilibrando ele. E aí, o que que eu vou fazer também? Depois disso, o ideal é que vocês comparem com a boca daquela partezinha arredondada, tá? Pra ver se cabe dentro. Aí você vai ajustando até caber, tá bom, pessoal? E aí, olha, a gente vai colocar ele aqui dentro. Com essa margem de costura pra dentro, a gente vai colocar ele pra dentro também com 1 centímetro. E vamos costurar tudo junto com um pesponto, prendendo tudo. Se vocês quiserem, vocês também podem estar colocando a manta R1 para aí dentro parte dessa decoração, tá? Então vamos lá costurar. Agora, olha como ficou. Eu costurei, já tá quase pronto, gente, tá super bonitinho. E aí eu fiz o pesponto, tá? E agora a gente vai pro laço, que vai ficar de decorativo na frente. Então eu peguei aqui ó, aquele pedaço que sobrou, o maiorzinho, e aí o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar esse tecido no meio. Aí o que que a gente vai precisar fazer? Dobrou no meio, a gente vai pegar as extremidades dele e vamos sobrepor um pouquinho, meio centímetro, tá, pessoal? De um lado. E vamos também fazer isso a mesma coisa com o outro lado, sobrepor com meio centímetro, tá? E aí a gente vai costurar a lateral fechando ele. Olha como ficou. Eu já costurei as laterais e aí agora eu vou desvirar ele, tá? Pra colocar ele no lado direito. Os cantinhos, tomar cuidado com os cantinhos também. Nossa, gente, vai ficar super bonitinho, vocês vão adorar. E aí, olha como que é. Eu tô ajustando esses cantos aqui pra ele ficar todo bonitinho. Aí o que que eu vou fazer? Depois de arrumar os cantos, ajustar, a gente precisa franzir esse meio, tá? Pra gente conseguir deixar ele como um laço, né? Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou passar uma costura aqui com um ponto maior e depois eu vou repuxar pra ele ficar dessa forma aqui, tá? E aí, o que que eu vou pegar? Sabe aquele último pedacinho de tecido? Ele tá aqui, olha. Esse daqui a gente vai fazer um viés também. Você pode deixar ele só com uma dobra, tá? Um em cima do outro. A gente vai fazer o viés aqui, fechando ele, pra a gente conseguir fechar no meio dessa flor, desse laço, tá bom? Então, olha como ficou. Eu passei já o zigue-zague, ficou tudo bonitinho. E agora eu vou colocar esse laço, essa fitinha no meio pra conseguir prender, tá bom? Então, olha, eu vou dobrar ela aqui normal, assim, desse jeito mesmo, com uma dobra só, pra ficar um pouquinho maiorzinho. E eu tô apertando pra vocês conseguirem ajustar melhor. E vocês podem estar passando o ferro também, que é super tranquilo com o ferro passado, tá? E aí, olha como vai ficar. Ela vai ficar dessa forma aqui. Vai ter um excesso aí, depois que a gente costurar, a gente vai costurar no meio, prendendo ela. E aí a gente tira, tá? Então, a gente vai colocar ela bem aqui, olha. Como fica bonitinho, tá? Bem no meio do trabalho. E aí, depois a gente corta aquela partezinha. Eu já costurei, gente. Já prendi. Olha como ficou. Deixa eu tirar o excesso. Aqui embaixo. Tirar as linhas.
e já tá pronto. Gente, é super fácil, espero que vocês tenham gostado, fica super bonitinho. Espero que vocês tenham gostado, façam em casa e depois vocês me avisam como ficou, tá bom? Um beijo, pessoal!